Boa tarde a todos, meus amigos e minhas amiguinhas que estão aí presentes, nos assistindo mais uma vez no Diálogos Compartilha. Fizemos hoje um trabalho, estamos fazendo cotidianamente um trabalho de disseminar informações acerca de todos os serviços que nós estamos prestando à sociedade cearense. Hoje o Instituto Compartilha tem 65 anos de existência. E é por essa razão também que nós estamos fazendo essa série de Diálogos Compartilha para trazer para o público quem são os nossos profissionais. Hoje nós vamos estar conversando com um profissional que trabalha com a nossa organização jurídica especializada em terceiro setor, que é o Dr. Rômulo Nogueira, advogado jovem, mas que vem aí trazendo uma gama de orientações, de reflexões acerca da organização jurídica do terceiro setor, principalmente nesse momento, durante a pandemia, que todas as organizações do terceiro setor, que são as associações, as fundações, estão passando por um momento muito crítico, mas que tem se reinventado, que essa é uma das principais características hoje do terceiro setor. Então, diante desse desafio, durante e pós-pandemia, nós queremos entender um pouquinho o que é que pensa o Dr. Rômulo Nogueira, do que é que ele tem trazido aqui para o nosso público, para falar um pouquinho da organização jurídica do terceiro setor. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e eu espero que vocês, mesmo que não consigam ouvir essa nossa live, vocês possam disseminar ela, vai estar no nosso canal do IGVTV. Então todo mundo pode ter esse acesso. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores que têm participado, que têm trazido perguntas, e também que têm colaborado com a nossa iniciativa. Também quero trazer aqui para vocês que estamos com um leilão no nosso site, certo? Já está lá, pode acessar, que vai ser redirecionado para o leilão Solidar com a nossa com a obra do Tito, que é uma obra brilhante, que vocês vão ter acesso, podem estar colaborando para os nossos projetos sociais. Nosso amigo Rômulo, que já está aqui conosco, certo? E aí ele vai estar conversando mais sobre o que é a organização jurídica do terceiro setor no momento de pandemia que estamos vivendo e pós-pandemia. Olá, meu amigo Rômulo, tudo bem, doutor Rômulo Nogueira? Olá, Camille. Prazer imenso estar aqui. Dessa sua experiência, o que você tem a nos contribuir aí na nossa live de hoje. Camille, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui debatendo esse tema tão importante, tão essencial, nesse período de pandemia. Eu já digo, o terceiro setor, nesse período de pandemia, em que o Estado ele está totalmente sufocado, sem ter condições de dar atendimento para todo mundo, de ter condições de, por sua mão grande, alcançar todas as comunidades. E a gente tem agora o terceiro setor como uma oportunidade da sociedade conseguir garantir seus direitos. Então, antes para me apresentar, eu sou Rômulo Nogueira, sou advogado do Instituto Compartilha, sou mestrando em Direito pela Unicristos, sou vice-presidente da Comissão de Saúde da UAB Ceará, sou membro do Comitê Executivo da Saúde, no qual participa dos Fóruns Nacionais de Saúde, para que seja possível a gente tentar contribuir com o Judiciário em suas ações judiciais de saúde. Enfim, a gente também sou especialista no terceiro setor e na administração pública e estou aqui para contribuir para o que todo mundo precisar. Maravilha. Rômulo, eu queria que antes da gente iniciar a discussão da sua temática, eu queria que você desse uma breve explicação do que são essas organizações do terceiro setor, para quem nunca ouviu falar, para que as pessoas possam entender um pouco a pouco da principal temática nossa. Claro, Camille. O terceiro setor, se ele é o terceiro setor, é porque existe o primeiro e o segundo. O primeiro setor é a administração pública, que é assim que doutrinariamente a gente chama, e o segundo setor são as empresas privadas com finalidade lucrativa. Então, a partir do momento que a gente tem particulares que pretendem alcançar um fim social, a partir dali a gente tem terceiro setor. Lembrando que terceiro setor não é obrigatoriamente uma empresa sem fins lucrativos. O terceiro setor, a sua origem vem do movimento social.
Então, a partir do momento que membros da sociedade civil particulares buscam algo com finalidade social, pressionam o poder público, pressionam as empresas, ali a gente já vê terceiro setor. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo de uma comunidade ali no Serviluz, no qual médicos que são de origem lá do Serviluz, neurologistas, percebem que aquela população não tem acesso a uma rede de neurologia, que a policlínica mais próxima fica bastante distante, então eles resolvem fazer uma clínica ali. Então, são particulares que têm uma finalidade social e não uma finalidade lucrativa. Eles ali vão fazer uma filantropia, né? O que não significa que a instituição, a clínica, não pode receber recursos. Eles podem receber recursos através de doações, eles podem receber recursos através de parcerias com o poder público, mas para a sustentabilidade daquela instituição e não para remuneração própria, né? Então, assim, terceiro setor tem um braço com o segundo setor, porque são privados, são particulares, mas tem um braço com o primeiro setor, porque a finalidade é social. Sim. E aí, doutor Rômulo, existem algumas características importantes que qualificam uma entidade tida como terceiro setor, né? Você faz parte do Instituto Compartilha. Então, quais são essas características que a faz como terceiro setor, né? Que qualifica, que dá o diferencial? Pronto. Inclusive, nas ações de imunidade, quando as instituições do terceiro setor buscam estar imunes de todos os tributos, até porque, como é que é uma instituição sem finalidade lucrativa, que os sócios não vão estar recebendo lucro por isso, ainda vão ter que ter esse encargo tributário. Então, o que é que as entidades do terceiro setor têm que comprovar para ter a imunidade, por exemplo, e que mostre que são terceiro setor? O seu estatuto social, que é o principal instrumento no qual ele vai estar colocando todas as atividades, todas as formas de captação de recursos, o que é o patrimônio e o que é que ele vai gastar com isso através das atividades. E o mais importante, qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo final? Então, é necessário isso, né? É necessário que no estatuto deixe isso bem claro também, que a entidade ela não distribui lucro aos sócios, que a entidade, de fato, é da sociedade. Uhum. E outra coisa, muitas pessoas também, nesse momento de pandemia, vamos até iniciar logo essa conversa, né? No momento de pandemia, onde as instituições, geralmente, elas precisam do poder público, quase 90% das instituições, elas são dependentes desses repasses públicos financeiros, né? Como é que está sendo a saúde financeira dessas entidades? Né? Como é que está vivenciando nesse momento de pandemia? Você tem conhecimento? Como é? Esse período de pandemia está sendo complicado para todo mundo, não só para quem está de fato sofrendo com o coronavírus, né? Para as pessoas que têm seu emprego, muita gente perdendo emprego, muita gente que não tinha emprego, que vivia na informalidade, sendo totalmente impactado, sem ter condições. Eu digo isso com o vendedor de tapioca da esquina do Instituto Compartilha, que só agora voltou à sua atividade esses 3 meses todinho, de que foi que ele conseguiu tirar o seu sustento. Então, assim, foi complicado para todo mundo, e inclusive para essas entidades que têm que parceria com o poder público, porque o poder público priorizou as ações para o combate à Covid, com a aquisição de respiradores que estavam cada vez mais caros, com a aquisição de EPIs que estão cada vez mais caros, com a aquisição de medicamentos sem comprovação científica, que realmente pode ajudar no coronavírus, mas estão adquirindo porque realmente é mais uma ajuda. Nesse momento, o pessoal quer salvar vidas. Então, assim, se é uma entidade, por exemplo, que tem apoio na área da educação, a educação parou, né? Não se tem mais aulas. Então, essa instituição, com certeza, sofreu com alguma rescisão por parte do Estado, que pode, ou então sofreu com alguma redução no seu contrato. Alguns municípios eles estão reduzindo em um determinado percentual todos os contratos de todos os prestadores de serviço. Então, está todo mundo sendo impactado. Imagina as entidades do terceiro setor que precisam desse recurso. A área da saúde é a área que deveria, na verdade, ser até fortalecida. Porque se o poder público tem parceria com a entidade do terceiro setor da saúde, que ela pode contribuir para esse combate ao coronavírus, então por que não injetar dinheiro nessa entidade através de um plano de trabalho, com as metas todas pactuadas, sem necessariamente apenas dar o recurso, vai estar tudo descrito naquele plano de trabalho, para que essa entidade possa fazer, possa auxiliar ainda mais nesse combate ao coronavírus, com
mais profissionais, adquirindo esses equipamentos, com estratégias na área da governança, com estratégia. Não, vamos aqui dividir o hospital. Quem tem conhecimento de hospital, de gestão de hospital, esse momento é fundamental para participar na preparação dos hospitais para o combate ao coronavírus. Beleza. Rômulo, também uma pergunta que muitas pessoas fazem, né, para a gente. Diante desse cenário que você acabou de dizer, né, como é que está se pactuando, os impactos com o poder público nesses financiamentos, nesses projetos que estão estabelecidos, o que é que tem sido feito pelas instituições, pelas organizações da sociedade civil para se manter, para garantir a sua sustentabilidade? Elas têm mexido na sua organização jurídica, ela tem mexido nas suas atividades, na prestação dos seus serviços. O que é que tem sido feito na sua visão e que você tem tido experiência? Assim como todo mundo, é necessário nesse período se reinventar. Então, agora, para uma entidade do terceiro setor se reinventar, ela tem sim que adequar seu estatuto. Ela não pode receber recursos, principalmente do poder público, se não estiver elencado como uma das suas atividades. Então, por exemplo, algumas instituições estão dando apoio aos moradores de rua. Porque o poder público ele está focando no combate ao coronavírus, mas acaba esquecendo que as crianças elas tinham que ir até a escola também para se alimentar, não só para ter aula. Os moradores de rua, eles tendo o devido cuidado, eles não vão se utilizar do Sistema Único de Saúde se eles tiverem o devido cuidado. Então, assim, são pessoas que também o ente público tem que cuidar. Então, essas entidades, que é quem tem expertise e que é da sua natureza buscar assistência social, fazem novas atividades, tem que incluir no seu estatuto, e a partir disso, concorre. Alguns municípios eles estão fazendo editais para dar recurso para essas entidades desenvolverem trabalho, continuar a desenvolver trabalhos para esses moradores de rua, para seja qual for a finalidade. Mas está complicado, mas se a finalidade for social, tem que continuar a existir ainda a parceria ou até mesmo crescer. Uhum. Rômulo, e outra coisa, pelo visto, você tem também experiência enquanto comissão, né, da OAB, Comissão da Saúde pela OAB, né? Então, quais são também os maiores dificuldades que está acontecendo a nível de Ceará, por exemplo, que a gente pode falar do nosso território, né? Quais são, para que a gente possa aplicar, desenvolver novos serviços? Caiu aqui, viu? Não fecha. Mas é assim, né? Ao vivo é assim, gente. É legal, é por isso. E tudo aquele que cai, como nesse período da pandemia, tem que se levantar, né? Então, exatamente. Com a interpretação. Isso aqui são as energias, né? Quando a gente vai falar de coisas... mas emoção eu também. Retomando. Enquanto comissão da OAB, então, quais são as maiores dificuldades, as denúncias que vocês estão aí levantando também e que isso tem impactado no serviço desenvolvido pelas organizações do terceiro setor? Olha, a Comissão de Saúde da OAB, daqui do Ceará em especial, ela sempre atua em parceria com o Ministério Público de Defesa da Saúde. E o Ministério Público, nesse momento, que a gente percebe é que ele está sendo muito atuante, porque a partir do momento que a gente tem uma legislação específica que facilita as compras governamentais, ou seja, você pode fazer dispensa de licitação como prioridade, ao invés de fazer uma licitação, porque o combate é para o coronavírus, ou até mesmo licitações comuns, para você não aglomerar. O rito das licitações estão sendo mais curtos, essa lei também trouxe isso. Então, a partir do momento que existe isso, o Ministério Público fica ainda mais de olho, porque fica sendo um espaço para que alguns maus gestores públicos possam vir a querer desviar recursos. Então, vez ou outra, chega na OAB alguma denúncia nesse sentido, e a postura da OAB, nesse sentido, vem sendo de verificar, averiguar, dialogar com o poder público municipal ou estadual ou até mesmo federal, no caso do Conselho Federal da OAB, mas não paralisar. Por exemplo, o hospital de campanha do presidente Vargas. Foi comum chegarem denúncias, até porque também existe um interesse político por trás. Existem opositores que estão torcendo para dar errado, assim como tem o mau gestor público, existe também o mau opositor, que mesmo nesse período de pandemia, torce para dar errado, torce para ter compras superfaturadas, que é uma coisa
comum nesse período, o superfaturamento no sentido de que está tudo mais caro no mercado, e aí eles torcem por isso e procuram a OAB, procuram o Ministério Público, e a gente tem que saber separar o que é político e o que é técnico. Então a gente verifica. Se realmente houver alguma coisa, a gente vai buscar os meios legais para poder parar isso. Agora, jamais a gente ia querer, por exemplo, paralisar o hospital de campanha quando já há 2 dias dele ficar pronto, já ia receber mais de 50 pacientes, né, naquele período que estava no auge da pandemia Sim. aqui em Fortaleza. Sim. Rômulo, mas também tivemos a notícia, né, isso é fato, que estava nos vários noticiários e acabou se realizando, que é o suporte, a importância do terceiro setor para esse momento da pandemia. Né? Que, por exemplo, foi aberto o Hospital Batista como hospital de campanha, né? Foi aberto outras estruturas, né, que deram esse suporte, como leitos de retaguarda, como hospitais específicos para atender essa demanda, né? Então, eu queria que você dissesse um pouquinho do seu olhar, qual a importância da organização do terceiro setor nesse momento de pandemia, né? Principalmente no campo da saúde. Pronto, foi até uma das ações que nós, como Comissão da Saúde, nós fizemos. Foi propor outras estruturas hospitalares já existentes, como o Hospital Batista, como o Hospital dos Socorristas, salvo engano, não, Camille? Alguns desses hospitais da rede filantrópica que não estavam sendo totalmente utilizados e que o poder público até tinha parado de ter parceria, como é o caso do Hospital Batista, que tinha uma estrutura completa, com 200 leitos, que poderia receber esses pacientes, né? E foi isso que a gente bateu em cima. Isso. E aí, com o crescimento da demanda de pacientes para o coronavírus, aí o Estado abriu os olhos para essa rede particular filantrópica, no caso. Então, assim, mais uma vez, o terceiro setor sendo suporte para a administração pública nesse momento, e o melhor de tudo é que vem continuando, né? A satisfação do serviço do Hospital Batista, que é o exemplo que a gente está citando aqui, vem sendo bem aceita e vem continuando. Então, tanto ele presta o serviço à saúde da população e ajuda o primeiro setor, como ele também se organiza com esse recurso, é útil e se reestrutura até mesmo com seus profissionais. Que entra o recurso que o Estado vai estar alugando, vai estar ocupando aquele espaço, ele pode pagar seus profissionais, pode continuar a pagar, de repente, algum aluguel de equipamento que eles possam vir a ter. Então, ótimo. Tranquilo. Então, tendo em vista isso, nós sabemos também que quase 50% de todos os serviços ofertados ao SUS são organizações do terceiro setor. Isso a gente pressupõe que tem um papel de fundamental importância para esse desenvolvimento dessas atividades no campo da saúde, né? E hoje também elas estão se reinventando, né? Propondo novos serviços e também, às vezes, direcionando para outras áreas, né? Para um quesito de sobrevivência. Como é que você enxerga essa nova alternativa, esses novos projetos do terceiro setor? Olha, eu sempre, até quando foi proposto o título da live, eu até falei que não seria pós-pandemia, mas que também poderia ser pós-pandemia, porque a gente agora vai ter que se adaptar a um novo momento. Eu sempre costumo falar, porque assim, está muito comum se falar do novo normal, mas eu sempre costumo falar que sempre existiu um novo normal. A gente hoje vive no normal, em 2019 a gente tinha uma outra situação, em 2018 outra, e aí teve em Fortaleza a greve da polícia, um novo normal. E aí a gente tem essas situações do dia a dia, do cotidiano no país, se muda governo, se mudam pessoas que vão orientar os nossos caminhos aqui na nossa vida, da nossa vida mesmo, né? Assim, tanto no cunho político, como também no cunho privado das empresas que a gente trabalha. E esse período da pandemia, muito vem se falando do novo normal. E como a gente falou agora há pouco tempo, as instituições estão tendo que se reinventar, né? Então, assim, é até um momento importantíssimo para que essas instituições do terceiro setor possam refletir como estão fazendo o seu trabalho, né? De repente, investir mais no seu marketing, aproveitar para apresentar o que é essa entidade. Olha, gente, a gente, mesmo nesse período de pandemia, e a gente vendo que cada vez mais é importante o empenho
na assistência social e um empenho nos projetos para a saúde. Por conta disso, a gente vem se reinventando, a gente vem se remodelando e a gente quer propor isso para você, Estado. A gente quer propor isso para você, sociedade civil, que possa nos apoiar nesses projetos. Esse novo normal que vem sendo falado, esse normal de hoje em dia, é também uma oportunidade das pessoas serem mais solidárias. É uma oportunidade também das pessoas quererem ajudar. Então, quando eu falo, não é nem ajudar a entidade do terceiro setor, dando recursos para que ela possa desenvolver projetos, mas para que a pessoa possa ela mesma, de repente, ser terceiro setor. Então, assim, quem ganha com isso tudo, a gente fala muito, o que é que ganha a entidade do terceiro setor? A gente tem que falar o que é que ganha a sociedade, né? E a sociedade vem ganhando muito com isso. E o que é que eu, como advogado de instituição de terceiro setor, venho orientando? Vamos refletir, vamos remodelar, vamos fazer novos projetos. E aí tem o ponto de vista burocrático, que tem o estatuto social, tem o ponto de vista também financeiro, que é complicado, porque precisa das imunidades. Saiu recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que confirma que o SEBAS não é requisito para se ter imunidade, mas está divergente. A União e alguns juízes federais estão entendendo que é necessário ter, né? Então, é um momento que é complicado do ponto de vista financeiro, é complicado no ponto de vista administrativo e no ponto de vista social. Então, é um momento de se remodelar e de se pensar em novas formas de atuação. Tranquilo. Rômulo, ontem, dia 30/6, foi fechado 6 meses de atividades, né, no campo da prevenção, no campo da intervenção dessa pandemia do coronavírus, né, a nível mundial. E aí uma fala que me chamou muita atenção do Tedros, né, que é o presidente da OMS, ele falou, né, da importância que se viu presente nas ações de todos, não só dos setores que prestam serviço, do primeiro, segundo e terceiro setor, mas da sociedade civil como um todo, de propostas de resiliência, né? Via-se muito a questão da resiliência, como você mesmo disse, a inventividade, que é a criatividade de sanar determinados problemas vistos no seu próprio território, na sua própria vizinhança, né? Dos quesitos da solidariedade que se ampliou, né? Que tendo em vista essa mudança realmente da nossa dinâmica da sociedade, né? Tendo mais a necessidade de ajudar o outro. E também da gravidade que se houve de tantos casos, de tantas adversidades no campo da saúde pública, né? E aí temos hoje 100 mil casos de pessoas que foram contaminadas e 53 mil mortos foram vitimados por esse vírus, né? Então são números assim absurdos, né? Grandes, e que nos chamam muita atenção. E aí, no campo da organização jurídica, mais uma vez, o que é que a gente pode fazer para se unir? Quais são as novas estratégias? Não no quesito mesmo de entidade, mas no que a gente tem visto muito trabalho em rede, né? Nós temos visto isso no ponto de vista legal, do ponto de vista quais são os cuidados que nós devemos ter para que a gente possa trabalhar em rede, para que a gente possa ter os cuidados necessários para trabalhar com uma determinada parceria, se isso não vai nos causar problema mais no futuro ou hoje, né? Então, eu queria que você fizesse esse breve sinalizações de como é que a gente deve se policiar. Pronto. Antes eu vou dar uma informação. Com o passar dessa pandemia, ou então com a volta das atividades normais, principalmente no judiciário e no Estado, o índice de judicialização da saúde vai aumentar muito. Por quê? Além dessa crise sanitária que já existe por conta da pandemia e pessoas descobrindo problemas de saúde a posterior, muitas cirurgias eletivas não estão sendo feitas, por questões de realmente leito de UTI. Isso é normal se entender. Mas aí a gente está tendo uma demanda reprimida que só cresce. E aí quando começar a atender, ainda vai existir o vírus. E aí não vai ter condição de atender todo mundo, vai ser aos poucos, vai ser aos poucos. E aí a gente vai ter uma situação de pessoas entrando na justiça, porque precisa a cirurgia eletiva, são cirurgias específicas, como no joelho, cirurgias que não têm urgência, né? Até mesmo no ponto de vista dentário, odontológico, aliás,
Então, assim, as pessoas vão voltar a procurar o judiciário, porque a saúde é um dever do Estado, para que o Estado, que o SUS possa dar. E aí o SUS não vai ter o espaço, então vai voltar toda aquela questão que estava sendo contida, vai retornar, porque a saúde já estava se organizando, já existe hoje um grupo técnico que tem juízes, que tem defensoria pública, que tem membros do Poder Executivo, que tem membros da OAB, que tem membros do Ministério Público, que tem médicos, que estão se reunindo para que a pessoa não precise entrar na justiça. Por exemplo, quero saber se tem um leito de UTI, o Estado já dá a informação. Preciso daquele medicamento, o Estado já disse esse medicamento tem no SUS. Já existe essa comunicação anterior, que inclusive a gente já está debatendo, que a gente vai construir uma cartilha de desjudicialização da saúde, para que Defensoria Pública, Ministério Público e advogados, antes de entrar na justiça, verifiquem o passo a passo, converse com o prescritor e com o secretário de saúde para saber se não dá para resolver antes de levar para a justiça. Então, por que eu estou falando desse ponto da judicialização da saúde? Porque o Estado vai ficar abarrotado. O Estado vai precisar cada vez mais do terceiro setor. E quando eu falo terceiro setor, atenção especial para os hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, eles precisam ser fomentados pelo poder público. Senão o poder público vai gastar muito mais com litigância, com judicialização. A judicialização da saúde, ela não espera. Não, tá bom. Quer que atenda ao paciente. A justiça vai evoluindo, mas o paciente tem o direito. E se ele comprova aquilo tudo que a gente está tentando evitar a judicialização, mas se ele comprova que ele tem direito ao medicamento, o medicamento o SUS dá, o SUS não deu, e é muito caro também porque o SUS está tendo que investir em outras coisas, o SUS vai ter que dar. Né? Existem juízes, inclusive, que mandam prender secretários de saúde, que bloqueiam contas de secretários de saúde para que o direito seja, de fato, cumprido. Então, o Estado é uma estratégia inteligente do Estado. Ele fomentar as entidades do terceiro setor, e principalmente os hospitais filantrópicos, para que eles possam crescer e serem ampliados para receber essa demanda. Inclusive, a própria Constituição Federal já prevê a complementariedade de serviço público, dando prioridade para as filantrópicas, para quando ele tiver uma demanda reprimida, e aquela demanda passa a ser uma demanda regulada para aquela clínica privada ou filantrópica que possa participar do SUS de forma complementar. Então, assim, uma perspectiva pós-pandemia, que a gente verifica de como o terceiro setor tem que ser mais atuante. Nessa organização, ele também mostrar ao Estado como ele pode auxiliar, inclusive nessa demanda, que possa vir a ser judicializada. Demandas que estão paradas nesse momento, que estão sendo totalmente reprimidas e que não para de crescer, que um dia vai ser cobrada. Rômulo, mas um ponto que eu queria que você discutisse aqui também conosco, esses cuidados em rede. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho e nesse meu trabalho, é claro que a gente não consegue fazer um trabalho individual, tem que ser coletivo, né? Então, eu vou me aliar a uma outra instituição, eu vou me aliar a uma outra pessoa, e daí esse trabalho, um dia ele vai ser fiscalizado. Como todo trabalho deve ser fiscalizado, né? Tendo em vista o segmento da compliance, né? Da transparência, né? Da idoneidade, né? Das pessoas que estão envolvidas nesse caso. E então, assim, eu queria saber quais são os cuidados que nós devemos ter para estabelecer parcerias, para dar conta desse processo que está acontecendo aí da pandemia, né? O excesso de demandas, eu sei que o poder público está recebendo também muito, mas também há muita demanda no terceiro setor, né? Porque às vezes ele identifica determinadas necessidades, então ele vai em busca de alguém para ajudar você. Mas às vezes aquele alguém que vai lhe ajudar pode ser que ele coloque em maus lençóis, vamos dizer assim, né? Que não está em dia com o fisco, que não está em dia na execução das suas atividades. Como é? Quais são as orientações que você nos dá? Antes de falar do compliance, é porque eu me recordei que na última pergunta você falou do terceiro setor atuar em rede. E eu expliquei, né, como o terceiro setor pode participar desse apoio ao SUS, né? Mas ele em rede, é aí que ele fica mais forte. Não só de levar até o Estado, mas entre eles mesmos, levar a própria sociedade, levar a própria população. É muito comum essa expressão rede, né? Então, são parcerias. Se o Instituto compartilha
ele tem uma expertise muito enorme, assim, de mais de 60 anos, no apoio à gestão. Se ele se une com um hospital filantrópico, e aí se une com uma instituição como o IPRED, que é mais voltado para a questão da pediatria, e se une a uma outra instituição que tem uma finalidade específica também, que possa ser agregada, tende a parceria a ser muito salutar para a população. Sendo que, para que isso tenha um resultado positivo e que também o poder público queira fazer essa parceria, é importante que as entidades do terceiro setor tenham uma organização e um plano de integridade, que é o tal do compliance, né? Que tem muitos especialistas sobre o assunto. O próprio José Eduardo Sabo tem um livro muito bom que fala sobre compliance no terceiro setor. O que seria essas atividades, esse plano de integridade das instituições do terceiro setor? Quando a gente fala em integridade, a gente leva a palavra a qualidade do íntegro. Como é que a pessoa se mostra íntegra? A pessoa se mostra íntegra quando ela é ética. Então, a instituição do terceiro setor, ela é ética, ela tem um conselho de ética, ela tem uma organização de que nessa entidade, não só em relação aos seus profissionais, que qualquer problema dentro da própria instituição, esse conselho deve avaliar, mas também lá fora, perante o órgão público. O dinheiro que entra, o conselho de ética, ele dá um visto, o conselho de ética da instituição do terceiro setor, ele verifica se o recurso está sendo realmente cumprido de acordo com a meta pactuada com o poder público. Outra coisa que ele também vai verificar, alguma inconstância, ele deve sinalizar diretamente à controladoria, que é importante também lembrar que o pessoal confunde muito compliance com controladoria. Controladoria existe de qualquer jeito. Toda instituição, empresa pública ou privada, tem que ter uma controladoria financeira. Se você se envolve em transferência de recursos financeiros, tem que ter a figura do controlador. A figura do compliance vai além, a figura do compliance está até acima. Em algumas instituições, em alguns órgãos do poder público, estão até nomeando a figura do compliance officer, que é a pessoa que vai ficar responsável em verificar e levar esse conselho de ética para que seja verificado se está sendo cumprido todas as normas da administração pública e todas as normas internas da empresa. Se existe respeito ao regimento interno e ao estatuto social e às normas do poder público. Quando a gente também fala que a instituição é íntegra, você também fala em instituição organizada. Então, a instituição ela tem uma estrutura organizada, no qual ela tem um setor de compras que tem um regulamento próprio. Por exemplo, eu vou fazer uma parceria com o poder público e vou adquirir insumos, vou adquirir bens, vou adquirir, principalmente na área da saúde, que é uma área sensível, vou adquirir qualquer coisa para a área da saúde. Eu vou comprar meu bel prazer, eu vou comprar com indicação, eu vou comprar porque ali é meu primo, ali é meu parente. Não, porque eu respeito as condutas de integridade da empresa. E o compliance officer e o conselho de ética tem que cair em cima disso também. Então, se a empresa tem um regulamento de compras, tem que seguir a risco o regulamento de compras. E não é só falar que eu tenho um regulamento de compras e eu sigo. Como é que você se comprova? Com um sistema. Quando você tem um acervo técnico de propostas de fornecedores, que aí você mostra, olha, a gente comprou esses insumos aqui, a gente pegou 6 propostas, essa aqui foi o menor preço. E essa aqui tem um preço um pouco maior, mas entrega mais rápido. Então, tudo tem que ser justificado como se fosse o próprio poder público. O poder público faz isso porque ele é obrigado e é recurso público. A gente está cuidando do recurso dos outros. A entidade do terceiro setor também tem que ter essa consciência. A gente está cuidando do recurso dos outros porque a finalidade, como eu falei lá no início, é social. Então, a entidade do terceiro setor tem que ter também esse cuidado. Então, assim, tá bom, bota ali no Estatuto do Conselho de Ética, no meio, faz uma portaria, coloca, faz um regulamento de compras, faz um regimento interno que prevê tudo isso, bota a figura dessa pessoa e pronto, tá aqui o papel bonitinho. Sendo que a gente vai chegar um momento que hoje não é obrigatório não, mas que eu duvido nada, bem em breve, que a nossa legislação obrigue ao poder público que for pactuar, somente quando for um recurso bem volumoso, com a instituição do terceiro setor, que a instituição do terceiro setor comprove, não só colocando que tem no papel, mas que realmente mostre, olha, a gente faz isso, por isso, apresenta o sistema, uma perícia. Então, hoje não é obrigatório, mas eu acho que um dia vai ser obrigatório ter todas essas regras e o poder público vai obrigar essas entidades a passarem por uma perícia, o que ajuda também o poder público. Porque se a entidade passou por essa perícia excelente, quando chegar um órgão de controle, não, esse é o Instituto Compartilha, que tem todas essas sinalizações éticas,
compra sempre tudo bem justificado. No seu processo de seleção interna de profissionais, verifica-se bem os currículos, verifica-se bem o perfil do profissional, se tem um programa de estímulo a esses profissionais, se mexe tudo isso, a perícia deu ok, está 100%, é uma instituição 5 estrelas, como tem na certificação dos hospitais, que eles dão número de estrelas, né, das acreditações. Então, duvido nada no futuro a gente ter esse tipo de perícia que obrigue as instituições. Hoje não é obrigação, mas é importante também para a imagem da empresa ela ter isso tudo. Maravilha. Rômulo, existem alguns instrumentos jurídicos que formalizam essas parcerias e que precisam ser modificados dentro do estatuto. Como quais são os cuidados que também nós devemos ter nas formalizações de determinadas parcerias? Pronto. Eu vou dar agora um exemplo de um OS. OS é muito confundido com OSC, porque assim, OS é um título. A OSC é a Organização da Sociedade Civil. Já está no nome, a sociedade civil que se organiza. Essa é a instituição do terceiro setor. A OS, ela já é OSC de origem, certo? Então, a instituição, para ter esse título de OS, para se qualificar como OS, ela precisa ter sua legislação toda adequada de acordo com a legislação que o Estado, o município, a União coloca sobre a OS, e tem que ter um conselho de administração que tem alguns representantes do poder público. Antes, só explicando o que é OS. E aí, a OS, ela é responsável por gerir equipamento público, ou seja, eu tenho um hospital público e eu defino que ele vai ser gerenciado por um OS, o modelo de gestão vai ser por organização social, e aí eu faço um chamamento público. E a entidade que se qualificar, apresentar todos esses requisitos do estatuto, aí sim tem um título de OS. Aí ela administra ali o hospital. Ela quando vai contratar profissionais, quando ela vai adquirir equipamentos, ela já está presa, por receber recurso público, à regra da transparência. Certo? Então, assim, ela tem que apresentar, desde já, no seu site, e ela também tem que apresentar, desde já, em seu estatuto, em seu regimento interno, normas trazendo o exemplo, que você fez pergunta de acordo com o exemplo anterior, que falem sobre esse regulamento de compras e sobre esse seu processo de seleção. Então, isso já é anterior. Né? Então, assim, as instituições, quando elas pactuam com o poder público, elas já têm que ter isso anteriormente totalmente organizada. Mas existe uma legislação que no nosso campo, que nós atuamos com o Instituto Compartilha, é uma legislação do MIROSC, né, que é a 13.019, e aí ela tem alguns instrumentos que são bem específicos, né? E aí eu queria que também você comentasse que instrumentos de parceria são específicos, né, para a gente trabalhar com o poder público, com outros órgãos que nos fazem essas parcerias. Aí eu dei o exemplo da OS, que também é terceiro setor. O exemplo de entidades que firmam parcerias com o poder público através da Lei 13.019, que é uma lei que daqui a um tempo vai substituir totalmente o OCIP. Porque a Lei 13.019 ela é democrática. Você não tem um cadastro anterior com o poder público. O poder público, muitas vezes, quando ele quer doar alguns bens inservíveis, ele só procura as OCIPs. Sendo que para você se qualificar como OCIP é uma dificuldade e tem dedo do poder público dentro da OCIP. Quando eu digo dedo do poder público, é que ele participa daquela entidade que se qualificou como OCIP. Mas é aquela instituiçãozinha lá do bairro. Ela precisa daquele bem servível. Então, a Lei 13.019 é uma lei, antes de mais nada, democrática. E ela tem instrumentos próprios, o que ainda torna um marco, por isso que chamo de marco regulatório das organizações da sociedade civil, no qual ela tem o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. O acordo de cooperação é uma parceria entre poder público e entidade do terceiro setor que não envolve transferências de recursos financeiros. O termo de colaboração já envolve, sendo que é a partir de um projeto do próprio poder público. Ele faz o chamamento público para desenvolver aquele projeto. A entidade que se melhor qualificar, o critério é técnico, o preço pode ser um dos critérios, mas pode ser a soma total, que a gente vai ter a nota para saber qual é a instituição que vai desenvolver determinado projeto. E o termo de fomento é quando o projeto é desenvolvido pela própria instituição do terceiro setor e apresenta
para o órgão do poder público, que pode contratar direto, como pode também fazer um chamamento público para saber se tem outra entidade com projetos melhores. Ou então ele pode abrir um chamamento público para que entidades apresentem os seus projetos para desenvolver ali no campo da saúde. Mas aí a parte mais importante que também vai envolver sua pergunta anterior. Como envolve transferência de recurso financeiro, nós estamos presos, nós, entidades do terceiro setor, estamos presos às regras da administração pública. A gente tem na administração pública os 5 princípios que estão explícitos na Constituição Federal. O princípio da legalidade, o princípio da publicidade, o princípio da imparcialidade, o princípio da moralidade e o princípio da eficiência. Então, os 5 princípios têm que estar também nessa parceria, que é uma parceria com recursos públicos. Então, assim, eu tenho que ter publicidade nas minhas contratações. Eu tenho que ter publicidade no que eu recebo, no que eu estou gastando naquela parceria. Eu tenho que ter publicidade no nosso processo de seleção, que não significa que eu tenho que fazer concurso público, que é diferente. A OS é presa a concurso público. Tem na sua lei da OS. A instituição do terceiro setor que tem parceria com o poder público, não. A instituição do terceiro setor que tem parceria com o poder público, quando ele vai desenvolver um projeto e vai apresentar para o poder público, provavelmente, se ele diz, tem um assistente social, um dentista, e um médico e um advogado, esses 4 vão desenvolver o projeto. Eu já tenho essas pessoas. Mas o que é que eu preciso mostrar para o poder público? Por que eu seleciono essas pessoas? Aí, por exemplo, eu tenho um advogado, mas a pessoa não é advogado. Está recebendo aquele valor ali de um advogado, mas não é advogado. Ou então ele é assistente social recém-formado e o projeto é de uma complexidade absurda. Né? Será que ele é um laranja? Então, assim, isso também tem nas entidades, nas parcerias pela Lei 13.019. Então, tem esse cuidado com transparência também no processo seletivo. Por isso que eu sempre oriento que as instituições do terceiro setor tenham um regramento interno de processo seletivo. Não é fazer concurso público, mas, por exemplo, eu preciso, dentro do meu projeto, eu estou precisando de um técnico de enfermagem. Eu estou desenvolvendo um projeto lá no interior. Eu posso fazer seleção. A seleção pública é uma das formas de processo seletivo. Mas eu posso também colher currículos, fazer entrevistas e que essas entrevistas sejam direcionadas àquela atividade que ele vai desenvolver ali. Até porque é parceria com o poder público, por mais que os objetivos, por mais que as metas sejam objetivas, tenha lá, dentro da sua meta do plano de trabalho, tudo bem objetivo, o resultado é subjetivo. Então, como é que eu vou impactar nos indicadores do município para a saúde, dentro dessa minha parceria, se eu tenho um profissional sem experiência, se eu tenho um profissional que não sabe nem o que significa terceiro setor, não sabe nem o que significa hospital público, que sempre trabalhou na rede privada e não sabe como é trabalhar dentro do SUS. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração dentro de uma parceria. Então, a instituição, ela é privada. Ela pode contratar seus profissionais para desenvolver o projeto. Mas como é que você vai desenvolver um bom projeto se você não tem bons profissionais? Então, isso também faz parte do processo seletivo e faz parte também na fiscalização dos órgãos de controle a partir do momento que eu tenho uma parceria com determinado poder público. Maravilha, Rômulo. Rômulo, eu estou só recebendo elogios aqui da nossa live, agradecer aqui a presença de várias pessoas, amigos, colaboradores. Aqui eu quero agradecer também a doutora Noeli Aires, que é uma pessoa também da comunidade, ali da sua região Meireles, viu, Rômulo? Que ela também sempre está nos acompanhando. Alguns colaboradores que têm sempre nos acompanhado, inclusive recebi aí uma notícia, né, de uma das nossas colaboradoras falando do recebimento de um recurso. Inclusive a nossa comunicação já esteve em contato com ela. Então a nossa live também é um canal de comunicação com os nossos colaboradores, né? Lembrando que tudo que nós estamos tratando aqui, nós estamos tratando com responsabilidade. Nós somos uma entidade que é apartidários, certo? Trabalhamos com respeito, com cuidado com o outro. E é claro que não poderia deixar de ser com a sua fala, né, doutor Rômulo? Sempre atencioso, que tem feito um trabalho bem bacana com as nossas entidades, tanto do poder público, que você faz esse elo, como as entidades do terceiro setor, o qual o Instituto Compartilha tem feito um trabalho brilhante também durante esses 65 anos, né? Inclusive, só lembrando, doutor Rômulo, não sei se você sabe, mas creio que sim, hoje, neste ano, no mês de julho, nós estamos completando, fechados, 65 anos de existência, né? Então,
sempre buscando nos aperfeiçoar em nossos processos, né? E daí, é claro que com a sua colaboração nós vamos elevar muito mais o nosso patamar. Hoje nós somos certificados com o selo A, que é do selo da filantropia, né, do Instituto Doar. Então, nós temos hoje uma grande referência, grandes parceiros. Você falou do Dr. Eduardo Sabo Paes, um grande mentor para a nossa entidade, que vem contribuindo no campo jurídico. Também tem o Dr. Tomás de Aquino, que também é a nossa grande referência, o Euclides Machado, né? Várias outras entidades que têm construído isso junto, nessa grande parceria. E aí, este ano, por a ocasião, né, por conta da pandemia, nós tivemos que adiar nossa jornada. Que a nossa jornada, o ponto forte é trazer essas parcerias importantes do campo jurídico para discutir, né, com a sociedade civil aqui no nosso estado do Ceará. E é claro que a gente quer deixar aqui para o nosso público, e próximo ano, se tudo já estiver tendo condição de abrir para eventos presenciais, nós estaremos lançando aí esse nosso evento, né, da Jornada Terceiro Setor. Mas vamos construindo, né, vamos tendo esse contato com o nosso público, e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o nosso público do que seria importante, qual é a preocupação que todo gestor, que todo líder de organização do terceiro setor deve ter nesse momento e, é claro, no pós-pandemia aí. O que é que ele deve ter de cuidados do terceiro setor? Muito feliz assim, com alguns elogios que chegaram, né? A gente tem aqui a Lidiane, que é uma grande contadora do terceiro setor, me fazendo esse elogio, eu fico muito satisfeito, né? E assim, o que é que a gente pode tirar de lição dessa nossa conversa? E sobre a questão da jornada, na verdade, está havendo uma jornada de lives, né? Só temas interessantes. Eu sugiro também, com essas próprias pessoas que você citou, como o Dr. Eduardo Sabo Paes, Dr. Tomás de Aquino, Dr. Euclides, que também chame, porque são pessoas que eu leio os livros deles para que eu possa estar aqui falando, para que eu possa estar dando a melhor orientação jurídica possível. Agora, o que é que a gente pode tirar de lição dessa nossa conversa de hoje? Primeiro, momento de pandemia, momento de pós-pandemia, momento de reflexão para as entidades do terceiro setor e de se reinventarem. Por quê? Porque agora os desafios vão ser maiores. Como eu falei, o poder público vai sofrer uma enxurrada de processos judiciais para a saúde, tendo em vista a demanda reprimida que ficou por conta do Covid. A demanda reprimida, que eu digo, são, recapitulando o que eu falei, essas cirurgias eletivas que não foram feitas, elas vão ser cobradas porque é dever do Estado. E o pessoal vai procurar o SUS. E o SUS vai também procurar a sua rede particular, rede filantrópica, né? Então é hora também de existir uma rede, ser feita uma rede entre as instituições do terceiro setor, e é hora das entidades se reinventarem e se organizarem, sempre lembrando que tudo tem que constar nos seus estatutos. Outra coisa também importante que a gente falou, também seguindo a mesma linha, é que essas entidades devem investir em programas de compliance. Nesse período que o poder público vem gastando bastante dinheiro para adquirir equipamentos, insumos e, dentre outras coisas relacionadas à Covid, o poder público ele está tendo que gastar mais do que antes ele já se organizava e comprar com menor preço. Então, a partir de agora, com os órgãos de fiscalização colando em cima disso tudo, eles vão procurar agora entidades do terceiro setor para fazer parceria, que tem um programa de integridade. Não é uma obrigação, mas como eu digo, logo, logo vai ser. E todo mundo vai correr atrás de se organizar. Quando, na verdade, são questões simples. De quem quer fazer a coisa séria, já deve ter isso organizado. Como você tem um conselho de ética, que não é uma besteira. O conselho de ética, ele vai estar ali cobrando da controladora financeira se as metas estão sendo cumpridas. Ele vai cobrar do pessoal do compras se está sendo respeitado o regulamento de compras, que não basta ter o texto escrito, tem que aplicar. Ele vai estar cobrando também do setor de recursos humanos se o seu processo seletivo ele é justo. Ele não está cobrando que você faça um concurso, ele está cobrando que o seu processo seletivo seja de fato sério e justo e que seja tudo regulamentado. Aqui a gente segue isso aqui. Então, a partir do momento que o poder público lhe colocar uma perícia e ele verificar que a instituição é séria, pode ter certeza que a instituição vai conseguir mais parcerias. Integridade gera parceria. Outra coisa, com esse movimento anticorrupção, que agora existem leis anticorrupção, eles vão cada vez mais focar no compliance e vão buscar
alternativas com o terceiro setor, que a finalidade não é lucrativa, a finalidade é social e é de particulares que têm conhecimento daquele assunto, que esse é o normal, que essas instituições do terceiro setor tenham esses programas de integridade, né? E que possam, de fato, fazer um trabalho sério. Outra coisa aqui que a gente também falou a respeito das formas de parceria com o poder público, que a partir do momento que você tem parceria com o poder público, continua a se seguir as regras do poder público, porque se existe recurso público. A partir do momento que tem recurso público, a instituição do terceiro setor, por mais seja privada, ela também está presa a essas regras. Então, a transparência, a regra da publicidade da Constituição Federal, ela tem que ser cada vez mais citada e utilizada pelas instituições do terceiro setor. Fico à disposição para dar todo esse suporte, seja como saúde, seja como terceiro setor, seja como administração pública, na OAB também. Então, basta procurar aí meu Instagram, podem pedir o meu telefone, que a gente está aqui sempre aberto a parcerias, e o Instituto Compartilha também, que faz um trabalho muito sério com os municípios, em parceria com o município, mas para a sociedade, né? Que o terceiro setor, a sua finalidade é a sociedade. Vou ser bem repetitivo nisso, que às vezes se pensa muito no recurso, se pensa muito, eu estou ajudando o município, mas o mais importante, eu estou ajudando o usuário. Claro, claro. É o fim da existência das organizações do terceiro setor, né? Elas existem porque ela tem uma causa muito bem definida, uma causa nobre, né? Então, esse é o grande papel das organizações do terceiro setor. Doutor Rômulo, nós agradecemos pela sua participação aqui no nosso Diálogos Compartilha. Lembrando ao nosso público que próxima semana nós teremos mais 2 outros encontros e eu conto com a presença de todos vocês, nossos colaboradores que têm sempre acrescentado, compartilhado. É mais um bate-papo, né? Eu não sou jornalista de formação, sou terapeuta ocupacional, faço um trabalho aqui enquanto escritório de projetos do Instituto Compartilha e a gente tem aberto esse canal de comunicação com todos aqueles que fazem parte da nossa rede. Então, foi um grande prazer, acrescentou bastante nos nossos conhecimentos e a gente espera estar contribuindo mais e mais. Tá certo, doutor Rômulo? Um grande abraço e contribua para o nosso leilão, viu, doutor Rômulo? Com a obra do doutor Tito. Doutor Tito está com a obra Praia, lá na plataforma do Solidar. Quem quiser pode acessar o nosso Instagram bio, que fica lá na entrada, onde tem nosso cabeçalho do Instagram, certo? E todos vocês podem estar colaborando com a nossa causa, que é a causa para a população em situação de rua na cidade de Fortaleza. Então, meus amigos, um grande abraço e até a próxima, doutor Rômulo. Avante. Tchau, tchau, gente. Um abraço.